Bom dia, fiel. 1º de setembro de 2023. Há 113 anos, em 1º de setembro de 1910, sob a luz do lampião, no Bom Retiro, era fundado o time do povo, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Independentemente do momento, da fase, parabéns, Corinthians, por tudo, pelos esses 103 anos de tradições e glórias mil. E eu, particularmente, agradeço o Corinthians por tudo. O nome do meu filho tem a ver com o time, a minha opção profissional tem a ver com a minha paixão pelo futebol, que tem a ver com tudo que eu vivi desde a infância, daí do meu pai essa paixão por esse time, que vive bons momentos, maus momentos, fases ótimas, fases péssimas, deixa feliz, deixa nervoso, mas nunca deixou de ter orgulho de ser corintiano. Na live de hoje eu ia falar sobre a Sul-Americana, que apesar dos pesares, da atuação ridícula e da coletiva abaixo da crítica do Luxemburgo, o Corinthians passou e ontem soube os seus adversários. Sabia-se que ia ser o Fortaleza, né? E o Fortaleza confirmou, venceu por 2-1, já tinha vencido para o América por 3-1 na ida, 5-2 no agregado. Corinthians e Fortaleza decidem a semifinal. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, volta em Fortaleza. E se o Corinthians vencer o Fortaleza, fará a final em jogo único em Montevidéu contra ou Defensa e Justiça, que eliminou o Botafogo, ou LDU, que eliminou o São Paulo nos pênaltis. Então o Corinthians fará, se passar pelo Fortaleza, óbvio, uma final, não será uma final brasileira. Tanto o Botafogo quanto o São Paulo, possíveis adversários, já deram adeus da competição. Domingo tem derby, na Neoquímica Arena, ainda estou dizendo que tem derby porque está marcado. As autoridades queriam cancelar, não sei o quê, por causa de briga. Tem jogo do São Paulo no mesmo dia, no Morumbi contra o Curitiba, mas é o jogo da televisão, então pouquíssimo provável que seja suspenso, né, por enquanto, né, está mantido o jogo. Mas é isso, depois a gente fala de Corinthians e Palmeiras, a Sul-Americana vai ter tempo de voltar. Eu queria parabenizar o Esporte Clube Corinthians Paulista por isso, e mais do que o Corinthians, os corintianos, né? Porque o Corinthians é muito mais o corintiano que o Corinthians. O Corinthians é o time do povo, né? O povo é o dono do time, é o povo de verdade, né? O povo que torce para o Corinthians, o povo que sofre pelo Corinthians, o povo que ama o Corinthians, independentemente de ter dinheiro para ser fiel torcedor ir no estádio, não ter dinheiro, ser paulistano da Zona Leste, frequentar o estádio, ou ser morador de qualquer rincão desse país ou de fora do país, não tem mais corintiano, menos corintiano, tá certo? Então, parabéns a todos corintianos. E nesses 103 anos de história, nos últimos anos, eu fui convidado como jornalista a votar no melhor Corinthians dos tempos, até na calça da fama que tem na Neoquímica Arena. Eu fui um dos jornalistas que, à época, fui convidado para eleger a seleção dos melhores e tal. E toda vez que eu faço, às vezes muda um jogador ou outro, mas alguns são imutáveis. E o Cássio, herói da classificação do Corinthians, que muito idiota queria aposentar, viva a memória, é o maior goleiro da história do Corinthians, disparado. Né? Teve Dida, teve Cabeção, teve Gilmar, teve Ronaldo, teve bons goleiros, talvez melhores que o Cássio tecnicamente. Eu reputo o Dida dos que eu vi o melhor goleiro, mas o maior goleiro disparado da história do Corinthians é o Cássio. Para alguns, o maior jogador, independentemente de posição. Eu ainda não chegaria tanto, vamos esperar acabar a carreira, né? Porque ainda está jogando, né? Ainda não terminou a carreira, às vezes ele pode mudar para um rival. Muita calma nessa hora, mas caminha aí e falta 2 títulos para o Cássio. Um deles é Sul-Americano, outra Copa do Brasil. Então vou fazer rapidamente o time aqui para mim. Cássio no gol, Zé Maria numa lateral, Vladimir na outra. Aliás, na última eleição deu um absurdo, com todo respeito ao Fagner, que tem história no Corinthians. A única pessoa que pode entrar na discussão com o Zé Maria é o Idário, né, pela história. Mas eu voto no Super Zé. Vladimir, que é o nome do passarinho do meu filho, o maior recordista de jogos na história, é o camisa 6 sem discussão. A minha zaga é Chicão e Domingos da Guia, né? Que eu vi jogar o Gamarra, jogou muito bem, mas jogou um ano só e depois foi para o rival da Zona Oeste. Então, essas coisas contam para mim, idolatria em tudo. Então, para mim, Chicão e Domingos da Guia, porque o Corinthians não foi fundado, como alguns querem acreditar, em 77, nem em 90, nem em 2012. O Corinthians é de 1º de setembro de 1910. Então, é um time que tem mais de um século de história, é o melhor Corinthians de todos os tempos, tem vários períodos da história. Então, essa é a defesa. Do meio para frente tem tantos jogadores, de cabeça vou esquecer alguém, mas eu acho obrigatório ter o Neto por 90, obrigatório ter Luizinho
e Baltazar, símbolos do time dos anos 50, que foi talvez o melhor da história, comparado com os anos 90. Também tem o Cláudio Cristóvão Pinho, que é o maior artilheiro, mas jogou nos 4 clubes, então eu coloco o Luizinho e coloco o Baltazar, Sócrates tem que estar nesse time de qualquer jeito, Deus, Basílio também tem que estar nesse time, aí tá faltando um jogador, né. Então meio de campo eu fiz com Sócrates, Basílio, Neto e Luizinho, e Baltazar. Tá faltando um atacante, tem tanto jogador que merecia estar aí, tem o Tevez que merecia estar aí, Casagrande, enfim, é o gosto de cada um. Viola fez muita coisa no Corinthians também, mas também foi para o Palmeiras, então também eu olho com na hora de votar, merece carinho, mas tem mais jogadores aí que jogaram. Enfim, tem gente que vota no Marcelinho Carioca, eu como acho que o Corinthians é o time do povo, e não é só o campo que conta muito, mas conta as atitudes, o posicionamento. Eu jamais vou esquecer que ele levou a camisa do meu time, do meu clube, para um genocida que mostrou uma caixa de remédio para uma ema numa pandemia que matou mais de 700 mil pessoas, usando a minha paixão de muitos milhões para se promover. Isso para mim é imperdoável. Então, na minha seleção ele não tá. Quem quiser votar, vota. Ah, mistura. Eu acho que o ser humano faz parte do jogador, do personagem. Por isso que para mim o Sócrates, que ganhou 2 paulistas, é indiscutível, né. Podia botar mais um jogador aí, mas foi uma seleção. Neco e Teleco tem que estar um dos 2. Vou botar o Neco para terminar, para ter um período muito importante também. Então vamos de Neco, tá bom? Neco vai para o ataque com o Baltazar. Então tá fechado aí os 11 meu do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá. Depois tinha vários que mereciam entrar, mas rapidamente. Cássio, Zé Maria, Chicão, Domingos da Gui, Vladimir, Basílio, Sócrates, Luizinho e Neto, Baltazar e Neco. Técnico, Tite. Menção honrosa a Oswaldo Brandão. Esse é o meu Corinthians de todos os tempos, tá certo? É isso, gente. Obrigado, Fiel. Bom dia, Fiel. Amanhã a gente volta aqui com o vídeo inédito e acompanhe na programação. Também tem futsal, tem futebol feminino. Domingo tem a transmissão do Derby, live logo depois do jogo. Tem muita coisa para vocês. Ative o sininho, inscreva para não perder nada. Vai, Corinthians. Parabéns, Corinthians. 113 vezes. Parabéns, Corinthians, tá? Paixão da minha vida.